Eu sou a Carolina Augusta e o nosso grupo irá apresentar o caso 3. Os componentes do grupo são a Ana Carolina Mendes, que fez as escolhas dos alvos e montagem da terapia, eu, Carolina Augusta, que fiz a transcrição, o PCC e o grau de severidade, a Emily Alves, que fez a montagem da terapia, os slides e o trabalho escrito, a Gabriela Rodrigues, que fez a escolha dos alvos, a montagem da terapia e a edição do vídeo. A Isadora Laurentino fez a escolha do modelo de terapia. Karine Batista fez o inventário fonético, a análise contrastiva e a análise de mudança de traços distintivos. Temos o Leonardo, que também fez a escolha do modelo de terapia, a Maquele, que fez a análise do uso de processos fonológicos, a Natana Pérez, que fez a escolha do modelo de terapia e também participou da escolha dos alvos. O paciente é o LCV. Ele tem 7 anos e é do sexo masculino. Vem encaminhado pelo pediatra com a queixa de troca de sons na fala. No histórico, os dados de gestação, parto, de desenvolvimento neuropsicomotor e de linguagem, não temos alguma observação importante. Dentro dos dados gerais, percebemos que a alimentação é adequada, ele não faz uso de medicamentos e também não possui doenças prévias. Ele também frequenta a escola desde os 3 anos de idade. A mãe relata que ele é bastante comunicativo e que ele compreende tudo. Foi feita uma avaliação audiológica, onde apresentam limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade em ambas as orelhas. Então, sugere-se que seja feita uma avaliação fonoaudiológica completa. A avaliação foi iniciada com a coleta de fala e, após o processo dessa coleta, foi feita a transcrição e observados os desvios e feitos os cálculos de PCC e o grau de severidade. Através da coleta de fala, pode-se observar que, em relação ao inventário fonético, a criança tem os seguintes segmentos: pb, td, kg, fv, s, x, j, manã, nhã, l e r, e não possui adquiridos os fonemas z, lh e r. Feito o cálculo de consoantes corretas, que indica o grau de severidade de fala, o resultado obtido foi de 70,17%, o que indica que a criança possui um grau de severidade médio-moderado. Foi realizada a análise contrastiva e observado que em oncedia inicial a criança faz algumas trocas. No fonema D, ela troca por T em 60% das palavras. No fonema G, ela troca por K em 40% das palavras. O fonema S, ela troca por T em todas as palavras. O fonema Z, ela troca por D em 100% das palavras. No fonema X, ela troca por T em 80% das palavras. No fonema J, ela troca pelos fonemas T e D em 40% e 20% das palavras, respectivamente. No fonema L, ela troca pelo glide y em 60% das palavras. E no fonema R, ela troca pelo glide U em 60% das palavras. No restante dos fonemas, ela produz corretamente, em 100% das palavras, quando solicitada. Em oncedia medial, podemos observar que a criança também faz algumas trocas. O fonema D, ela troca pelo fonema T em 40% das palavras. O fonema S, ela troca pelo fonema T em todas as palavras. O fonema Z, ela troca pelo fonema D em todas as palavras. O fonema X, ela troca pelo fonema T em 60% das palavras e por S em 20%. O fonema J,
ela faz a troca pelo fonema x em todas as palavras. O fonema l, ela troca pelo glide y em 60% das palavras e l em 40% das palavras. O fonema lh, ela troca pelo glide y em 60% das palavras e pelo fonema l em 40% das palavras. O fonema r, ela troca pelo glide y em 100% das palavras e o fonema r, ela troca pelo glide u em 60% das palavras. No restante dos fonemas, ela produz corretamente em 100% das palavras. Seguindo na análise contrastiva, podemos observar que em um sede complexo inicial com fonema r, a criança faz a troca em 40% das palavras pelo fonema l e não produz em 60% das palavras. Em um sede complexo medial com fonema r, ela não produz em 100% das palavras. Em um sede complexo inicial com fonema l, ela produz em 40% das palavras e não produz em 60%. Um sede complexo medial, ela produz em 60% das palavras e não produz em 40% das palavras. Em relação à coda, podemos observar que ela não produz o fonema r em nenhuma das posições de coda. Em relação à análise da mudança de traços distintivos dessa criança, a gente pode perceber que ela faz 4 mudanças de mais sonoro para menos sonoro, como em d para t, g para k, j para t e j para x. Também faz 5 mudanças de coronal menos anterior para coronal mais anterior, como em x para t, j para t, j para d, x para s e lh para l. E 5 mudanças de mais contínuo para menos contínuo, como em s para t, z para d, x para t, j para t e j para d. Quanto ao uso de processos fonológicos dessa criança, conseguimos observar que 5% são de anteriorização, 11% de apagamento de coda, 10% de dessonorização, 31% de plosivização, 13% de redução de encontro consonantal, 15% de semivocalização de líquida não lateral, 4% de substituição de líquida e 10% de semivocalização de líquida lateral. A partir da análise de todos os resultados que nós encontramos nas avaliações que nós fizemos, junto da história clínica do paciente, ou seja, da anamnese, a hipótese diagnóstica que encontramos foi de transtorno fonológico. Com base na análise dos resultados, percebeu-se que a criança ainda não havia adquirido os fonemas z, lh e r. Assim, o modelo de terapia escolhido como adequado foi o modelo de ciclos com ênfase no modelo implicacional de complexidade de traços, o MICT. Neste modelo, se escolhe o alvo a partir do seu princípio de complexidade, do nível mais marcado, que resultará na aquisição do elemento menos marcado. No primeiro ciclo, o alvo utilizado será o r, pois garante a generalização de 5 fonemas, o próprio r e outros 4, sendo 2 não adquiridos e 2 que sofrem trocas, sendo eles g, s, z e d. Em um próximo ciclo, pensamos que poderíamos fazer a utilização do alvo lh, que permite a generalização de outros 2 fonemas, o próprio lh e para o fonema que possui trocas, o l. Para a seção do primeiro ciclo, como abordamos anteriormente, o alvo escolhido é o r seguido da vogal a. Primeiramente, ocorrerá o bombardeio auditivo, que é o momento que o profissional diz palavras que estejam de acordo com o alvo escolhido para o primeiro ciclo da terapia e a criança apenas presta atenção. Após isso, no momento lúdico, a criança jogará um jogo de dominó em que deve parear as figuras. Em cada pareamento, a criança deve produzir a palavra em questão. O segundo bombardeio auditivo ocorre no final da sessão. Recomenda-se que os pais ou responsáveis façam o mesmo em casa. As palavras escolhidas para a atividade foram rato, raio, rabo, rádio, ralo, raiva, raso, rata, rasgar e ranho.